Você sabia que Drácula, de Bram Stoker, esconde segredos que a maior parte dos leitores desconhece? O que inspirou Bram Stoker a criar um dos vampiros mais icônicos da história da literatura? Quais são as conexões entre Drácula, de Bram Stoker, e personagens reais da nossa história? Será que você conhece todos os simbolismos e características ocultas na história de Bram Stoker? Como Drácula, de Bram Stoker, influenciou a cultura em volta das histórias de vampiros até os dias de hoje? Estas e muitas outras questões serão respondidas ao longo deste vídeo. Drácula, de Bram Stoker, mudará para sempre a maneira como você vê os vampiros. Acredite em mim. Publicado em 1897, Drácula é mais do que um simples romance de terror. É um mergulho profundo nas sombras do desconhecido, um confronto com os nossos medos mais primordiais. Bram Stoker, com sua habilidade incomparável, teceu uma história que transcende o tempo e continua a influenciar a cultura popular até os dias de hoje. A trama se inicia com Jonathan, um jovem advogado inglês que viaja até a Transilvânia para concluir um negócio imobiliário com o misterioso Conde Drácula. Ao chegar ao castelo, Harker logo percebe que está preso em um pesadelo vivo. Drácula, um ser imortal e sedento por sangue, se prepara para migrar para Londres, levando com ele o terror e a morte. Enquanto Harker luta para escapar, Drácula inicia uma campanha de terror na Inglaterra. A bela e inocente Lucy Westenra torna-se uma de suas primeiras vítimas. Cabe ao noivo de Lucy, Arthur Holmwood, ao Dr. Seward, ao destemido Kinsey Morris e ao sábio professor Van Helsing unir forças para enfrentar o vampiro e salvar a alma de Lucy e de todos que ele ameaça. Uma das características mais marcantes de Drácula é a sua estrutura narrativa epistolar. Isso significa que é através de cartas, diários e recortes de jornais que Stoker constrói uma teia complexa de relatos pessoais que aumentam a sensação de realismo e a imersão. Essa técnica permite que o leitor experimente os eventos de múltiplas perspectivas, aumentando a tensão e o mistério. Além disso, Stoker habilmente explora temas como o medo do desconhecido, a luta entre o bem e o mal, a sexualidade reprimida da época vitoriana. O Conde Drácula personifica o estrangeiro ameaçador, o outro, aquele que desafia as normas e valores da sociedade. Desde a sua publicação, Drácula tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para o cinema, o teatro e a televisão. A figura do vampiro, como concebida por Stoker, tornou-se um arquétipo duradouro e multifacetado na cultura popular. Filmes clássicos como Nosferatu e Drácula com Bela Lugosi, até adaptações modernas como Drácula, de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola, demonstram a influência contínua do romance. Curiosidades sobre a criação deste icônico romance. Inspiração em pesadelos. Bram Stoker afirmou que a ideia para Drácula surgiu após um pesadelo causado por uma refeição pesada e um intenso trabalho. Este sonho foi a semente que deu origem ao terror que permeia o livro. Referências históricas. O nome Drácula foi inspirado em Vlad III, também conhecido como Vlad o Empalador, um governante da Valáquia conhecido por sua crueldade. Stoker descobriu sobre Vlad através dos livros de história e adaptou o nome e a reputação para seu personagem. Pesquisa detalhada. Stoker passou anos pesquisando folclore vampírico e histórias de terror na Europa Oriental. Ele estudou minuciosamente as lendas e tradições para criar uma figura de vampiro que fosse ao mesmo tempo aterrorizante e crível. A escolha de narrar a história através de cartas, diários e recortes de jornais foi uma maneira inovadora de criar suspense e dar autenticidade. Isto permitiu que os leitores se conectassem emocionalmente com os personagens e seus medos. O livro reflete muitas das ansiedades da era vitoriana, como a invasão estrangeira, a sexualidade reprimida e os avanços científicos. Stoker capturou o espírito do seu tempo, incorporando essas preocupações em suas narrativas. Além de ser uma obra-prima de horror, Drácula nos ensina diversas lições valiosas. Vamos a elas. A força da união. O combate ao mal se torna possível quando os personagens se unem, mostrando que a colaboração e a amizade são fundamentais para superar a adversidade. O professor Van Helsing utiliza tanto o conhecimento científico quanto as crenças religiosas para combater Drácula, ressaltando a importância de equilibrar razão e espiritualidade.
Jonathan Harker e seus aliados demonstram enorme coragem ao enfrentar o desconhecido e o sobrenatural, ensinando-nos a enfrentar os nossos próprios medos com coragem. Drácula, com sua aparência aristocrática e carismática, esconde sua verdadeira natureza monstruosa, lembrando-nos que nem tudo é o que parece. O romance explora a constante luta entre o bem e o mal dentro de cada um de nós, refletindo sobre nossa capacidade de escolher entre nossos instintos mais sombrios e nossos valores mais nobres. Um aspecto importante de Drácula é a construção da imagem da mulher ao longo da narrativa. As personagens femininas principais, Lucy Westenra e Mina Harker, oferecem um vislumbre das expectativas e limitações impostas às mulheres na era vitoriana. Lucy, inicialmente descrita como a quintessência da inocência e beleza, transforma-se em uma figura vampírica, sensual e predatória após ser atacada por Drácula. Essa transformação reflete os medos vitorianos sobre a sexualidade feminina e a perda da pureza. Mina, por outro lado, é apresentada como inteligente, leal e moralmente forte. Ela desempenha um papel crucial na luta contra Drácula, utilizando sua astúcia e coragem para ajudar os homens. No entanto, sua função ainda é frequentemente moldada pelos papéis tradicionais de esposa e ajudante, refletindo as expectativas de submissão e apoio ao homem. Essas representações contrastantes de Lucy e Mina revelam a tensão entre os ideais de pureza e perigo associados à mulher vitoriana. Stoker, intencionalmente ou não, convida os leitores a refletirem sobre essas construções sociais e a dualidade da figura feminina. Se você, até agora, não se decidiu a ler Drácula, aqui estão 5 motivos que vão te convencer a escolher este clássico como sua próxima leitura. Drácula é um dos melhores exemplos de literatura gótica, com descrições vívidas de paisagens sombrias, castelos em ruínas e uma atmosfera de suspense que prende o leitor do início ao fim. Desde o heróico Van Helsing até o aterrorizante Conde Drácula, cada personagem é ricamente desenvolvido, oferecendo uma profundidade que torna a leitura envolvente. A narrativa é cheia de reviravoltas e momentos de tensão que mantém o leitor à beira da cadeira. Stoker domina a arte do suspense, tornando cada página uma experiência emocionante. Ler Drácula é explorar as raízes de muitas convenções e mitos sobre vampiros que permeiam nossa cultura popular. É uma oportunidade de entender como essas lendas se desenvolveram e influenciaram gerações. Além do terror, o romance oferece reflexões profundas sobre a natureza humana, a luta entre o bem e o mal e as complexidades da moralidade, tornando-se uma leitura que ressoa em vários níveis. Drácula é mais do que uma história de terror, é uma exploração profunda da condição humana e dos medos que nos assombram. Stoker não apenas criou um vilão icônico, mas também personagens heróicos que exemplificam coragem, amizade e sacrifício. A riqueza de detalhes, a atmosfera opressiva e os diálogos intensos fazem deste livro uma leitura imperdível para qualquer amante da literatura. Cada página é um convite para se perder nas sombras e descobrir os segredos que nelas se escondem. Então, se você ainda não leu Drácula, está na hora de se aventurar nesta obra-prima do horror gótico. E para os que já conhecem a história, relembre e redescubra as nuances que tornam este livro eternamente fascinante. Agora, se você ainda está em dúvida, aqui estão 5 motivos para talvez não escolher Drácula como sua próxima leitura. Tá certo isso mesmo, diretor? Eu tenho agora que falar para os espectadores motivos para não ler? Então vamos lá. O estilo vitoriano pode ser desafiador para alguns leitores modernos. A linguagem é densa e as frases longas podem exigir um pouco mais de paciência. Algumas partes do livro avançam bem devagar, especialmente os trechos de diários e cartas detalhadas. Se você prefere um ritmo mais acelerado, isso pode ser um obstáculo. Se histórias de terror e elementos sobrenaturais não são do seu agrado, a atmosfera sombria e os temas de horror podem não ser atraentes para você. A representação das mulheres pode parecer datada para os leitores contemporâneos, refletindo as atitudes vitorianas que podem não ressoar com seus valores mais modernos. Mesmo que você nunca tenha lido o livro, muitas reviravoltas e elementos chaves de Drácula já foram amplamente divulgados em adaptações e na cultura popular, o que pode reduzir o impacto das surpresas na leitura. Ah, não.
diretor, agora, depois de ter falado motivos para o espectador não ler o livro, você quer que, mesmo tendo colocado esses motivos, eu convença-os a ler. Então vamos lá. Agora vamos fazer alguns exercícios de reflexão. Se você concordou com os pontos para não ler Drácula, vamos ver se podemos mudar agora a sua perspectiva. Imagine a sensação de conquistar uma linguagem mais arcaica e sentir o prazer de entender o vocabulário de uma era passada. É como desvendar um código antigo, abrindo portas para novas formas de expressão e pensamento. Sobre o ritmo lento, pense nisso como uma oportunidade de desacelerar e se permitir interagir completamente em uma história rica em detalhes. A leitura de Drácula pode ser uma experiência meditativa onde cada página revela um pouco mais do universo gótico de Stoker. E quanto à temática sombria, considere isso uma chave de explorar o lado mais obscuro da natureza humana de uma maneira segura. Através da literatura, enfrentamos nossos medos e saímos mais fortes do outro lado. A representação das mulheres pode ser vista sob uma nova luz como um reflexo histórico que nos permite entender e criticar as limitações da época, enquanto apreciamos a força e a resistência das personagens femininas. Finalmente, os spoilers culturais. Mesmo conhecendo partes da história, a verdadeira essência de Drácula só pode ser captada ao mergulhar na leitura. Ler Drácula, mesmo com essas razões para não ler, pode ser um desafio para expandir seus horizontes literários e se conectar com uma obra que moldou a literatura do horror. Por que não dar uma chance e descobrir por si mesmo o que torna Drácula uma leitura inesquecível? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários suas impressões sobre Drácula e outras obras que você gostaria que abordássemos. Até a próxima e cuidado com o que te espreita na escuridão. Se você está achando que essa obra pode ser interessante e começou a se convencer de que você devia ler, eu deixei o link para mais informações e para a aquisição dessa grande obra na descrição deste vídeo. E não esqueça, se você resolver adquirir o livro, através desse link vai estar dando um reforço para o nosso canal, pois é um link de afiliação do nosso canal e isso vai nos ajudar a fortalecer cada vez mais os nossos conteúdos. E não se esqueça também dos nossos 2 patrocinadores, a Clique Livros e a Cursos Clique. Ao clicar no link desses 2 patrocinadores, que eu deixei também na descrição desse vídeo, você também vai estar fortalecendo o canal, porque eles se manterão como nossos patrocinadores, ajudando a investir cada vez mais na qualidade dos nossos vídeos. Muito obrigado por sua atenção e até breve.